Olá, você consegue perceber que alguém perto de você precisa de ajuda? Que está depressivo ou mesmo que cogita desistir da vida? Pois é, gente, a gente está em pleno Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, e o nosso canal de formação continuada traz aqui toda sexta-feira, nesse mesmo horário, durante esse mês, pessoas que têm contribuições maravilhosas e podem nos ajudar, não só nós que somos educadores, mas todo o pessoal de apoio da escola, todos os profissionais da nossa escola, a conseguir identificar entre nós e nossos estudantes quem é que precisa de algum tipo de ajuda. Então, esse é um convite que a gente faz para que você, gestor, você, professor, além de convidar os colegas para assistirem aqui toda sexta-feira, nesse horário, a nossa programação especial de setembro, mas que vocês entrem em contato com os profissionais da escola, para que tenham oportunidade também de assistir a esses programas, que podem trazer uma contribuição muito grande para que a gente entenda melhor as pessoas que estão próximas da gente dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, a gente conta muito com vocês para que esses outros profissionais da educação tenham acesso a essas informações tão valiosas, né? E setembro tem essa característica especial para a gente, que é da gente se entender melhor, entender outras pessoas que estão à nossa volta e com as quais a gente pode até contribuir, né, para superar uma situação tão difícil como essa, né, que é o pensamento sequer de desistir da vida, né? E nós trouxemos hoje o Dr. Vimer Botura Júnior, que já esteve aqui com a gente, trazendo uma contribuição maravilhosa. Ele é presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina. O Dr. Vimer, ele vai trabalhar com um tema que é como identificar quem se sente sozinho. Então, eu acho que são informações, experiências e orientações valiosas para que a gente consiga estar melhor com a gente mesmo, né? Com os nossos familiares, com os nossos colegas e nossos estudantes no ambiente de trabalho. Então, passo a palavra, doutor Vimer, seja muito bem-vindo e já de antemão agradeço a sua presença aqui novamente e a contribuição valiosa que o senhor tem a dar com a educação. Ok? Muito obrigada, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a toda a equipe aqui da produção e boa tarde a vocês que estão nos assistindo aí por todo o estado de São Paulo, professores, diretores de escola e pessoas interessadas. E hoje nós vamos falar aqui então, na verdade o tema Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, eu gosto mais de falar no sentido de um sentido para a vida, não é? Por quê? Porque o suicídio é quando a pessoa perde o sentido da vida, né? Perde o sentido da vida. E então nós temos que identificar isso nas pessoas e ver como podemos ajudar na prevenção ou na motivação na resiliência para sobreviver a todas as dificuldades que a vida apresenta para todos nós e para algumas pessoas de uma forma um pouco mais forte, né? Antes de falar sobre isso, eu quero falar com vocês que são professores de um projeto que eu desenvolvo na Associação Paulista de Medicina já há muito tempo, que chama Programa Novo Olhar, Novas Atitudes. É um programa gratuito que a pessoa acessa também pelo Zoom, pelo YouTube, etc. E esse projeto visa levar informações para as famílias compreenderem o transtorno de aprendizado e para a escola também, e levar as pessoas a tratamento. E vocês vão perceber, inclusive, que o transtorno de aprendizado tem a ver com o aumento, inclusive, de suicídio e de perda do sentido da vida. E a gente identificou que a porta de entrada para tratamento muitas vezes é pelo transtorno de aprendizado. Esse projeto ele é feito pela Associação Paulista de Medicina, Associação Médica Brasileira e com apoio da ANDEA, Associação Nacional de Insumos de Ensino e Aprendizagem,
Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e Rotary Clube de São Paulo Sul, do Distrito 4420. A gente faz esse projeto, é gratuito, é para chegar ao máximo de pessoas, porque isso faz diferença na vida das pessoas. É uma prestação de serviço à comunidade dessas instituições. Muito bem. Então, se alguém se interessar, está aqui o endereço, né, para pegar informações, e espero que seja bem útil para todos vocês. Bom, no nosso assunto, quem assistiu minha outra aula possivelmente viu eu falar isso, quem viu eu falar outras aulas, vê eu falar isso, porque existem algumas coisas que são fundamentais em todas as abordagens. E a primeira coisa é a percepção, né? É importante que nós tenhamos claro que a gente percebe coisas que estão no foco, coisas que estão na penumbra e coisas que estão na sombra. E muitas vezes eles se atém muito ao foco, então a queixa das pessoas, né, o problema que é apresentado, mas esquecemos de contextualizá-lo, porque muitas vezes quem determina o problema é o contexto, e o contexto tem coisas que são meio lusco-fusco, assim, que não são muito claras, e coisas que são realmente da sombra, mas que estão lá bem por trás e que determinam determinado problema. Então, por exemplo, na questão do suicídio que falamos aqui, podemos falar sobre números, sobre estatísticas, etc., que é importante, mas o fato em si é que nós temos que olhar para o que está na penumbra e na sombra. Por isso que eu disse que é buscar um sentido para a vida. Nós vamos falar aqui também da diferenciação de estar só ou sentir-se só, né? Que, na verdade, a maioria das pessoas sente-se só, embora não esteja só, né? Então, a gente tem que ir lá na filigrana para descobrir essas questões. Então, o que está na sombra, o que está no penumbra, são traços genéticos de pessoa, né, existem pessoas que têm uma genética grave para o assunto de suicídio, já vem uma perda de sentido de vida pela história da família, assim por diante. A epigenética, que são os comportamentos dos pais, que interferem na formação de personalidade, ou da formação dos avós, que interferiram na dos pais, e vão gerar, então, uma série de distorções lá na sombra, determinando também um pouco apego à vida, uma baixa resiliência e assim por diante. E a neuroplasticidade, que é uma coisa nova em termos de conhecimento da própria neurociência, e que nós acreditávamos até pouco tempo que o cérebro não se transformava, mas hoje nós já sabemos que ele se transforma pelas atividades. Então, por exemplo, quem tem continuamente pensamentos suicidas, ou pensamentos de isolamento, pensamentos de afastamento, quem tem isso com frequência está alterando a sua neuroplasticidade. E muitas vezes, quando os estímulos externos para a perda do sentido desapareceram, mas a neuroplasticidade já determina ali, a partir do cérebro, uma necessidade e um comportamento. Então nós temos que intervir muito, impedindo que a repetição de pensamentos, de comportamentos, etc., se deem de tal forma a alterar a organização cerebral das pessoas. Né? Agora, quando nós olhamos a foco, penumbra e sombra, nós temos que entender que as necessidades fundamentais das pessoas. Por exemplo, para a gente conhecer um problema, nós temos que fazer diferença. Se tudo é igual, a gente não identifica o problema. Se todos cometem o mesmo tipo de problema, aquilo não é visto como problema. Então, eu preciso da diferença. E muitas vezes a compreensão da diferença é uma coisa difícil para as pessoas, inclusive pessoas que têm um pouco do abandono do projeto de vida, da perda do sentido da vida, ideias pessimistas, etc., são pessoas com muita dificuldade de lidar com as diferenças. E a diferença é fundamental para a preservação da vida. Se todos somos iguais, morreremos todos na mesma hora pela mesma coisa. Então é preciso que as pessoas tenham diferenças. Se todos fôssemos iguais, o mesmo vírus que mata um mataria todos. E não é assim, as pessoas têm diferenças que geram resistências, formas diferentes de ver a vida. Então é muito comum na pessoa que tem um abandono do sonho de vida, etc., a dificuldade de lidar
com as diferenças. É mais ou menos que assim, eu só me sinto compreendido e acompanhado se as pessoas pensarem como eu penso e forem iguais a mim. E não é, isso não acontece. Então é preciso trabalhar muito nas pessoas a compreensão do significado da diferença, até porque sem a diferença não há vida. Né? O que faz um óvulo e um espermatozoide gerar uma vida são exatamente as diferenças entre eles que se complementam, que se completam. Né? E um precisa do outro, o outro precisa do um. Isso é fundamental que nós entendamos, né? Entendamos. Da mesma forma que o professor precisa do aluno, o aluno precisa do professor, não há função mais importante ou menos importante. Todos têm a mesma importância quando se pode complementar. Né? Outra coisa importante quando eu venho com essa história do foco, penumbra e sombra, é mostrar o significado do ser humano da história e o significado da história no ser humano. Nós não somos isolados. Uma coisa importante que protege a vida e gera resiliência, e isso principalmente é mais ligado à função paterna, é quando a pessoa é educada e ela conhece o significado dela na história daquela família. A história passa por ela, não é uma coisa à parte dela. Isso é muito importante que a gente trabalhe sempre valorizando esse aspecto histórico. A gente, quando atende pessoas mais idosas, começa a ver como essas pessoas se interessam muito pela história da família, pelo passado, etc. Agora, por que isso? E por que durante muito tempo na infância e juventude isso não foi importante? Porque aprendemos assim. Mas quando a pessoa tem noção do seu significado na história, isso é fundamental para que ela encontre sentido na vida. A vida passa por mim, a vida passa por cada pessoa, não é uma coisa à margem. Uma pessoa que quer morrer não morre sozinha. Ela morre matando um pouco do sentimento de todas as pessoas que gostam, amam e se preocupam com ela. Né? Isso é importante que chegue às pessoas. E se ela tem noção do significado da história, ela vai entender que ela tendo significado, tendo importância, a vida dela passa a fazer sentido. E é interessante, quando eu falo de história, eu costumo citar um exemplo. Eu vou perguntar a vocês que estão me assistindo, vou fazer uma pergunta. Quem quiser já pode responder pelo chat, mandando a resposta para Silene, que é o seguinte: vocês conhecem uma pessoa chamada Sete? Sete na história universal? Não. Respondo isso e depois eu vou falar mais sobre essa questão. O que eu quero dizer é que a história é feita pelas pessoas comuns, não com as pessoas que estão com o nome dos livros. Ou seja, elas também fazem a história, mas a história verdadeira é feita com as pessoas que vivem o dia a dia. Então, isso dá significado a cada um de nós, e quando nós encontramos esse significado em nós, a gente tem mais resiliência para enfrentar as dificuldades que a vida oferece. Né? E essa questão de sentir-se só, é importante entender isso. Né? A pessoa que está literalmente só é mais rara do que a pessoa que se sente só. Né? Raramente alguém que está literalmente só, realmente sente mais do que quem está sentindo-se só. Ou seja, a pessoa se sente só, mas tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem colegas, tem amigos, professores, etc., que se interessam por ele. E por que será que esse interesse, né, das pessoas, esse afeto pela pessoa, não chega a ela? Tem alguma coisa errada. Né? Às vezes a gente se surpreende com um jovem que de repente postou no Facebook uma foto sorrindo e momentos depois, horas depois, fez uma bobagem com a própria vida. Então, por que é que não chega essa questão, o afeto das pessoas não chega ou não é suficiente para essa pessoa, né? Para essa pessoa adquirir resiliência e resistência às dificuldades que a vida oferece. Né? Então nós temos que entender que o coletivo tem muita importância na vida das pessoas, tanto para o mal quanto para o bem, mas de qualquer forma, para o bem é a verdade que ele atua mais, porque na verdade o ser humano
é um animal que precisa do outro para sobreviver. Nós temos visto agora na questão do isolamento que determinado pelo Covid, quantas pessoas passam a sofrer porque não há troca com outras pessoas, e nós somos um ser gregário, um ser que precisa do outro desde o nascimento, né? O ser humano é o único animal que, ao nascer, precisa de outro animal semelhante, né, para movimentá-lo, nutri-lo, alimentá-lo, dar água, etc., protegê-lo, porque outro animal não é capaz de dar isso para o ser humano. Então, é uma necessidade essencial de cada um de nós. E quando passamos por esse isolamento, isso se agrava muito, e pessoas que têm pouco estoque, né, de relações, de passado, de carinho, sentirão mais facilmente os problemas. E muitas vezes é o que eu digo, esse pouco estoque, muitas vezes não é porque não lhe é dado, mas não é recebido. Isso é importante. Por isso que é importante estudar aqui o conceito de relação. A gente às vezes conhece duas pessoas excelentes que têm uma relação muito ruim, de tal forma que elas parecem piores do que são, e quando elas mudam de relacionamento, de repente se descobrem relações boas e ambas crescem em outras relações. Então é importante entender, o ser humano é o ser humano em constante relação. Por isso o foco, a penumbra e a sombra, né? A nossa relação com a história, a nossa relação no momento de agora que estamos com as pessoas que temos, é importantíssimo sabermos trabalhar com o conceito de relação. Por exemplo, vamos trabalhar aqui conflitos de patrão e empregado, por exemplo, né? Eu durante muito tempo trabalhei na Secretaria do Trabalho, mediando conflitos desse tipo, de ordem trabalhistas, e eu enfatizava a importância seguinte: nós temos que preservar o trabalho, nós temos que preservar as relações de trabalho, né? Porque não podemos partidarizar um lado contra o outro contra um, isso não dá resolução. Nós precisamos cuidar da relação entre as pessoas, da relação entre as partes, da relação da pessoa que está solitária com a vida, com as pessoas que a protegem, que lhe dão afeto, né? Então precisamos cuidar da questão da relação, que é fundamental. E muitas vezes a gente, como professor, está numa sala de aula, tem um aluno que nós percebemos que tem mais dificuldades, e, de um modo geral, a relação com ele é mais difícil, e precisamos desenvolver em nós a habilidade de conseguirmos ter uma relação com alguém de quem as pessoas têm interesse, querem ajudar e não conseguem. Então, são pessoas que trazem potencial de relação mais complicado, por questões próprias da cabeça dela, por sua idiosincrasia, que nós precisamos achar meios de trabalhar com essas pessoas. Outra coisa importante é o ajudar faz bem. Isso é tema de uma palestra que eu faço eventualmente, que mostra, e tem pesquisas consistentes mostrando isso, que quando a gente ajuda alguém, seguramente quem ajudou se beneficia muito. A outra possivelmente se beneficiará, mas nem sempre. Mas quem ajuda, ajuda bem. E por que eu digo isso? Eu digo isso para alguma pessoa que está nos ouvindo e que possivelmente está mal, está isolada, desacreditando, sem esperança. Eu digo, experimente fazer o bem a alguém. Experimente fazer um bem a alguém. Liga para alguém e diz que está com saudade, ou dá uma gorjeta para uma pessoa, dá uma esmola, oferece uma comida, uma roupa para alguém. Perceba que quando você faz algo por alguém, aquilo te faz bem, não é? Então, muitas vezes a pessoa que está na solidão, ela desacredita em tudo e espera o bem vindo dos outros, mas não desenvolve o bem de si para fora. Então é importante que pense, faça algo por alguém, né? Isso pode ser uma solução muito importante para todos nós. E eu vou falar aqui do Homem Embaixo do Poste, que é uma historinha que eu vi num livro muito interessante, do Václav, chamado Tudo Pode Piorar, que é uma forma irônica de lidar com a ajuda das pessoas. Mas é interessante, o que é o Homem Embaixo do Poste? O policial está numa calçada, passando o tempo ali, tomando conta das coisas, e de repente um homem chega, possivelmente um bêbado, e está embaixo de um poste, e começa a procurar alguma coisa. Vai para lá, vem para cá, e não sai debaixo do poste. E o guarda, observando, falou: o que esse homem está fazendo? Depois de uma hora observando aquele homem, ele vai lá e pergunta: cara, o que você está procurando? Eu vejo que você está aqui há uma hora procurando algo embaixo do poste, o que é?
Aí eu falei, eu estou procurando a chave da minha casa. Mas você vai procurar embaixo do poste? É o único lugar que está iluminado. Eu vou procurar no escuro? Pois é. O que quer dizer isso? Nunca vai achar se você procurar soluções só no iluminado. Tem na sombra e a penumbra para a gente ver. E muitas vezes o que a chave, né, e simbolicamente essa história, a chave para uma cura, para uma resolução, muitas vezes não está embaixo do poste, não está embaixo da luz, não está no iluminado, né? Está na sombra e na penumbra. E nós temos que desenvolver essa habilidade de olhar além do que está embaixo do poste. Por isso que eu digo, vamos trabalhar a prevenção do suicídio. Como fazer? Pôr grade nas casas, tela de segurança, não deixar sozinho, cuidar disso, cuidar daquilo, etc. Ficar tomando conta o tempo todo e assim por diante. Pessoal, isso pode diminuir a possibilidade. Mas não é a coisa mais importante e não é o que resolve efetivamente. Isso pode adiar uma solução ruim, né? Ou pode eventualmente evitar se não for uma intenção profunda da pessoa. O que nós temos que olhar é exatamente aquilo que eu estou trazendo, que é o sentido da vida, o significado da pessoa na vida. E muitas vezes a pessoa que está se isolando, ela sente que ela não tem sentido na vida e não tem valor, não tem algo significativo para a história e assim por diante, né? E quando nós falamos de estar solitário, estar só, nós vamos definir alguns aspectos importantes. A solidão acompanhada, por exemplo. A maioria das pessoas que se sente só, ela está acompanhada, não está só. A gente se surpreende, né, com jovens, recentemente tem saído muitas pesquisas de suicídios em estudantes universitários, em várias áreas. As pessoas não estão só, têm amigos, têm companheiros, têm família, assim por diante, e mesmo assim isso acontece. Então isso é a solidão acompanhada. Possivelmente essa pessoa se sente incompreendida, se sente injustiçada, e nós vamos entender um pouco melhor isso um pouquinho mais para frente. A solidão solitária, da pessoa que está literalmente só. A pessoa que está literalmente só tem dois aspectos. Existem pessoas que estão só e não se sentem solitárias. Elas estão só dentro daquele que está na frente ali, solidão necessária. É necessária uma solidão para todos nós, para refletirmos. Mas tem que tomar cuidado com o que está na última linha embaixo, que é cuidado, porque a solidão é péssima conselheira. Quando a pessoa está muito só, se ela tiver eufórica, ela vai criar um mundo maravilhoso, e se ela estiver deprimida, ela vai ter soluções piores, né? Porque a solidão é péssima conselheira. E isso é muito importante para os professores perceberem. Pessoas que trocam poucas informações, que não se mostram, não se deixam conhecer. Tem um traço, pessoal, que é muito importante, que são aquelas pessoas super normais. Principalmente na criança. Você tem uma família que tem um filho que é estabanado, que faz barulho, e tem outro filho que é um adultinho precoce, bonzinho demais. Cuidado, esse adultinho precoce, normal demais, pode estar correndo mais risco que o outro, porque ele tem uma habilidade de se adaptar aos outros, como se fosse um jogador de xadrez. Cada lance que ele dá, ele estuda a resposta dos outros, está sempre na defensiva. Ele faz o que a gente chama de superadaptação ou sobreadaptação. Ele se adapta àquilo que acha que os outros estão achando dele, aquilo que acha que os outros estão achando que ele precisa fazer, e passa a fazer o que não quer, achando que atende a necessidade dos outros e não atende. Esse fenômeno da superadaptação é muito importante que se compreenda também nos pais com os filhos, né? Porque quando as pessoas se relacionam de forma superadaptada, na verdade elas não se relacionam um com o outro, se relacionam com personagens, e entre essas duas pessoas existirá um número incontável de pessoas na cabeça de cada um, e as pessoas não estão percebendo. Então, esse fenômeno da superadaptação é muito importante que se perceba. A pessoa se adapta àquilo que ela acha que os outros querem que ela se adapte. A pessoa faz aquilo que ela acha que os outros querem que ela faça. Isso é uma forma de relação sem relação efetivamente. E como eu falei, a relação é fundamental para o ser humano. Se eu tenho pessoas que se superadaptam
tem uma relação super adaptada, não há relação verdadeiramente. Né? As pessoas não se percebem, não se olham. Não é? Isso é fundamental que a gente compreenda. Muito bem, e outras questões importantes a gente precisa entender também é o auto-engano, a negação dos sentimentos de transtornos. Isso é muito comum, inclusive na superadaptação as pessoas fazem muito disso. E aí vou lá para a questão dos intelectuais, ou ditos intelectuais, ou pretensos intelectuais, ou pessoas tidas como intelectuais, que são inteligentes, com boa memória, citam, falam coisas maravilhosas, mas na verdade eles estão usando a racionalidade para se convencer, ou autoconvencer, ou convencer os outros daquilo que ela mesmo não acredita dentro dela. Negando seus sentimentos de medo, de inveja, de raiva, de ambição, de vaidade. Né? Então a pessoa muitas vezes está negando racionalmente, com a inteligência, sentimentos muito ruins que tem. Nós temos alguns intelectuais famosos e filósofos da história que tiveram essa característica e acabaram efetivamente muito mal na vida. Exemplo de Louis Althusser, que acabou assassinando a própria mulher, que era um intelectual muito importante na França, influenciou muitas pessoas, até da minha geração, etc. Não é? Tem tantos outros nomes importantes da intelectualidade, mas que eram, na verdade, depressivos não tratados. Né? A gente vê muito isso e é importante que a gente, como professor, fique atento a isso, inclusive de nós mesmos. Né? E aqui entra um conceito muito importante, que eu já falei na minha outra aula e falo também em todas as minhas aulas, porque isso é fundamental, que nós vivemos uma sociedade em que tudo era o ou. Né? Ou você ama a vida ou você odeia a vida. Ou você pensa como eu ou você é meu adversário. Então o ou é excludente. Né? O ou é excludente. E o cérebro nosso já se desenvolveu de tal forma que nós conseguimos trabalhar com o degradê, com a pluricausalidade. Né? Então a gente descobre que existe o e ou seja, que é inclusão, que é alternativa, que é cooperação. O que quer dizer isso? Eu identifico em alguma pessoa com alguma dificuldade, eu tento ajudá-la, mas se eu não consigo, eu falo, então dane-se, eu excluo. E, na verdade, o que eu preciso desenvolver é uma habilidade de acessar essa pessoa que tem dificuldades. Ou eu, pessoalmente, me sinto incompreendido, me sinto injustiçado, que é um traço muito comum, vou detalhar mais à frente nas pessoas, e não percebo que eu mesmo que crio essa sensação na minha vida. Então eu fico ou as pessoas gostam de mim ou não gostam de mim, ou a vida é boa ou a vida é mal. Isso é uma simplificação da nossa capacidade intelectual, reducionismo, pensamento binário chama isso, e é um traço de cuja personalidade não se desenvolveu plenamente até adquirir todo o seu potencial de intelectualidade, que consegue trabalhar com a pluricausalidade, com a diferença de alternativas, né? Com um repertório maior de soluções, de propostas para as suas próprias vidas. Então esse é um conceito importante. E aí eu vou entrando aqui, chegando na importância de compreendermos compreender mais a fundo essa questão toda da solidão, não é? E dizer o seguinte, eu sou muito adepto da arte, eu entendo que a arte que muitas pessoas veem que não faz sentido, que é uma coisa secundária, que só a ciência vale, e não é verdade. É o EO, como eu digo, a arte chega muito antes que a ciência à resolução ou a criação de soluções. Da Vinci criou lá o helicóptero, o submarino, o conceito disso, muito antes da ciência. Júlio Verne e Freud, quando trouxe as suas ideias para a Academia Científica de Viena, ele foi escorraçado, foi dito que ele era um charlatão, coisa do tipo assim, e a ciência da época praticava a trepanação dos cérebros, amputação, etc, etc, e aquilo era a ciência da época, né? Mas a criação do Freud partiu da arte dele. E aí então eu digo, a ciência também é arte,
Só que é lenta. Por que a ciência é lenta? Porque ela precisa provar o que fala, provar o que diz. E é importante que ela tenha isso, ou seja, é preciso que nós duvidemos das ideias trazidas pela ciência, para que quem pesquisa confronte e dê demonstrações consistentes daquelas soluções apresentadas, né? Mas é importante entender que a sensibilidade da arte é fundamental para a gente identificar problemas e solucionar problemas, né? E quando eu falo isso, eu fico preocupado com as questões das estatísticas. Hoje morrem tantas pessoas de suicídio, o suicídio é isso. É verdade, a estatística é importante, mas a estatística sempre é um corte temporário num determinado espaço. E ela mexe com números, e eu quero trabalhar com pessoas. Uma pessoa que queira não viver já é significativa, né? Não precisa estar aumentando o número, não precisa estar diminuindo o número. Nós temos que acabar com a necessidade, com a falta de apego à vida das pessoas. Mas, de qualquer forma, a estatística nos dá base para a reflexão. E a estatística mostra que hoje uma das causas mais importantes de morte no mundo é o suicídio, maior que os assassinatos, terrorismo e muitas doenças e acidentes, né? Qual é a previsão? A previsão é que, mesmo que o número de suicídios não aumente, o que é possível, ele vai ser uma das causas maiores. Por quê? Porque as outras causas, a evolução da ciência, a evolução da medicina, da engenharia sanitária, vários aspectos, né, tende a diminuir esse número, né? Então, os acidentes diminuem, né? Vários aspectos. Então esse caráter do suicídio, ele possivelmente vai ser um dos maiores números ainda, e nós precisamos então trabalhar com o sentido da vida, para que as pessoas possam realmente ter mais resiliência às adversidades que motivam, né, o desapego à vida. E então, por isso, eu quero colocar um pouco da arte, porque a arte nos traz umas reflexões importantes. Eu estou colocando aqui uma música chamada Notícia de Jornal, que é do Luiz Reis e Haroldo Barbosa, que é a história de uma morena que tentou suicídio e foi para o pronto-socorro, foi atendida, né? E foi embora e saiu assim, algum médico fez o relatório, o policial fez um relatório e saiu a notícia do jornal, né? Então é o seguinte, a coisa é abordada de uma forma fria, mas é importante entender que aquela mulher que tentou suicídio tinha seus motivos para isso, na cabeça dela, pelo menos, né? Quem está fora fala, mas que bobagem, ela errou de João, não é? Por que ela foi tentar se matar por João, que era um vagabundo, não prestava? Ok, na cabeça de quem está fora, mas ela está lá dentro, viveu a relação, ela tem as dores da relação. Então o que nós precisamos não é nos preocupar com a questão estatística, com a questão da notícia, mas é preocupar com a compreensão das dificuldades dela, né? E nós vemos comumente mulheres que passaram por abuso, por violência, perdendo o apego à vida, passando por essa experiência e voltando a viver com a mesma pessoa que lhe causou isso, né? Às vezes por falta de alternativas, às vezes por pressão e por várias questões. E então, assim, nós vamos entender a compreensão do que se passa com essa pessoa na sombra e na penumbra da vida dela, né? Isso é importante. Então a arte dá essa possibilidade para a gente refletir. E todos nós estamos aqui, precisamos desenvolver a nossa habilidade de refletir, né, sobre todas as questões, e essa aqui é bastante importante. Outro música, eu até quero falar que a gente vê muitos filósofos do passado, etc., que são muito importantes, e eu digo, existem algumas pessoas na nossa história que são filósofos que a gente não dá o devido valor a eles. E nós temos no nosso samba alguns filósofos muito importantes. O Candeia é um compositor sambista que fez um samba chamado Mora na Filosofia, não é? E no samba ele fala que para cantar samba eu não preciso de razão, pois a razão está sempre dos dois lados. Vê como é importante isso.
Quando uma pessoa fala que a vida não faz sentido, que não quer viver, etc., a gente começa a querer conversar. Não, a vida é boa, olha o sol, olha a lua, olha as pessoas. Aquilo não funciona, porque ela tem as razões dela e eu ofereço outras razões, mas isso não é suficiente para fazer a pessoa mudar de ideia. E muitas vezes eu ouço das pessoas que dialogam, recebem essa tentativa de ajuda, recebo assim, as pessoas não sabem, quando falam isso, faz um mal para a gente, pior ainda, porque parece que a gente não está querendo mudar porque não quer, é que a gente não consegue. É muito diferente. Então, por isso nós precisamos olhar além da razão, né? E aí, o Kandê ainda fala, né? Cego é quem vê até onde a vista alcança. Olha que sabedoria, é verdade, né? Nós precisamos olhar mais além, né? Ficar só no foco significa muitas vezes negar a dor da outra pessoa, e quando se nega a dor da outra pessoa, nega-se a pessoa. E é isso. Também ele mandou seus dicionários às favas, porque mudo é quem se comunica só com palavras. Olha, então eu digo, esse é um grande filósofo para a gente refletir sobre as falas dele, né? E a gente pode aproveitar para a nossa reflexão com os nossos alunos, nossos familiares, as pessoas, né, com quem convivemos. Está aqui então o samba do Candeia, por favor, os senhores podem acessar no YouTube e ouvir o Paulinho da Viola cantando. Isso é um show de reflexão e de afeto, né? E um outro filósofo brasileiro, de quem eu sou fã, é o Paulinho da Viola. O Paulinho da Viola tem vários sambas em que ele faz reflexões. É um príncipe, na verdade, é um filósofo, uma pessoa de uma simplicidade, uma sabedoria muito interessante. E ele fala lá no seu samba A Dança da Solidão, né? E ele fala lá, e em síntese, ele fala: desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. O que quer dizer isso, né? É que a desilusão é uma das causas da solidão, da desmotivação para a vida, né? Mas ele fala lá no fim do samba que, apesar de tudo, existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura. Quer dizer, ele traz a questão e dá uma proposta de solução para as pessoas. Ou seja, muitas vezes, pela arte, nós podemos chegar a lugares que a ciência não chega ainda. E eu vou explicar isso. Eu trato pessoas que têm ânsia de depressão, ânsia de suicídio, estão nos procurando no desespero, e aí a gente faz um diagnóstico, medica, dá um medicamento, e etc. E essa pessoa deixa de suicidar por quê? Porque eu dei o remédio para ela, mas o remédio demora 15 dias para começar a fazer efeito, demora às vezes 20 dias, depende da pessoa. E por que ela não se destrói nesses 20 dias? Porque por alguma razão, quem a trouxe à consulta, o próprio profissional de saúde, ou essa soma de pessoas, deixou uma mensagem para essa pessoa de esperança, de que há a possibilidade de sonhar, que há fonte de água pura, né? Então, isso é muito mais pelo lado artístico, pela sensibilidade, do que pela lógica, pela razão, do que pela técnica, né? É importante a gente entender, o afeto é o que faz sentido à vida. O Paulinho da Viola tem um outro samba muito interessante, que é dele e do Ferreira Goulart, em que ele fala, chama-se assim, a vida não tem explicação, ou explicação da vida, coisa assim. Ele fala que a vida não é para se explicar, a vida é para se viver, não é? Então é importante. Aí eu vi outras músicas, Lulu Santos, Evaldo Gouveia, Bloco da Solidão, Excesso de Solidão, Solidão A3, tem algumas músicas mais modernas aqui, dos sertanejos, e o Roberto Carlos com músicas interessantes, Solidão, Fugindo Sem Destino, né?
mostrando a amargura, e o artista expressa isso, e quantas pessoas se identificam com ele naquilo, e como é importante quando as pessoas se identificam com aquele artista, né? Tanto quanto do negativo, porque nós vimos quando alguns artistas se destruíram, muitas pessoas também tentaram seguir o mesmo caminho. Então, o significado do artista é muito importante em termos de mobilização de pessoas, mas nós temos muitas possibilidades de explorar a arte como motivação para a vida. Muito bem, então nós vimos aqui que uma das causas, o Paulinho da Viola traz, é a desilusão. O Roberto Carlos é fugir por aí sem destino, que nos leva a lugar nenhum, né? E aí nós temos o quê? A ciência nos traz informações importantes, né? Que existem muitas pesquisas sobre o saber esperar, por exemplo. Eu vou dar uma síntese dessas pesquisas aqui, né? Várias pesquisas se assemelham, eu vou dar uma síntese. O que é isso? Por exemplo, se pesquisou em crianças, eu te dou um chocolate. Mas se você esperar 15 minutos, eu te dou 5 chocolates. Muito bem. Alguns pegavam o primeiro e outros esperavam 5. Aí faz um trabalho longitudinal e vai ver o quê? Que as pessoas que sabiam esperar têm mais êxito na vida, mais saúde, vivem melhor. A primeira conclusão é, quem sabe esperar se dá melhor. Mas não é verdade só isso. Tem mais outras verdades, que é assim, quem confia em quem faz a oferta, sabe esperar, tem mais resiliência. Então é importante entendermos o significado que pai e mãe têm em gerar a sensação de confiança nos seus filhos, né? Porque se a pessoa confia em quem lhe faz as propostas, ela vai ter mais resiliência, mais tolerância. Então, muitas vezes, o que nos leva à descrença ou perder o destino é convivemos com pessoas que nos prometem e não cumprem, que nos prometem coisas impossíveis, que dão elogios falsos, né? Aprendemos que tem que elogiar o filho, então o filho faz uma coisa que qualquer um faz, eu dou um tremendo elogio para aquilo, ele fala, todo mundo faz o que eu faço, por que esse elogio? Ele desacredita, não é? Então, essas situações levam à situação de solidão. Mais do que isso, existem crianças que são mais sensíveis ou mais inteligentes que a média, mais perceptivas, e elas percebem coisas precocemente quando o seu cérebro tem pouco repertório, pouco conhecimento para tomar decisões melhores. Essa criança, então, por exemplo, ela está na escola no seu 2º ano, 3º ano, no primeiro colegial, ou em qualquer ano da escola, e ela faz uma pergunta ao professor, porque ela tem uma sensibilidade, uma cultura, uma experiência acima da média. A tendência da classe é ridicularizá-la. Essa criança vai se sentir só. Por quê? Porque ela vai entender que o que ela percebe está errado. Se na infância, na casa dos pais, ela percebe, por exemplo, que o que a mãe e o pai falam sobre a vida não é o que eles vivem, essa criança vai tender a sentir solidão, porque fala, ninguém me compreende, não é? Eu não sou percebido, as pessoas me enganam, então todos esses aspectos que desmotivam a vida podem acontecer. E se essa pessoa não encontrar, se a criança não encontrar algum interlocutor, alguém com quem ela possa trocar, ela tende a não ver sentido na vida. E quando ele encontra uma pessoa ou poucas pessoas, que ele encontrará poucas pessoas, na verdade, na vida, que trabalham na mesma sintonia, que reverberam, ela possivelmente entenderá o sentido da vida. Então, muito bem, essa sensação de incompreendido é uma sensação muito comum que a gente observa nos jovens, em qualquer pessoa, né? Mas nos jovens, principalmente na escola, como um fator que gera solidão. Então, o que a pessoa faz? Ela se sente incompreendida. Ela fala, por que eu vou me abrir? Por que eu vou falar se ninguém me compreende? Né? Aí, muitas vezes, sabe mais ou menos assim, eu já vi uma vez de um homem essa questão, né? Ele assim, minha mulher é psicóloga e falou que eu devia mostrar minha fraqueza para ela, que homem, essa coisa de que homem não chora é bobagem. Aí eu chorei para ela. Bom, aí ela passou a me encher o saco o resto da vida, porque eu era fraco e chorei para ela. Quer dizer, isso não pode acontecer, não é? Porque a pessoa se abriu de uma forma
que foi insuportável para a outra, e a outra não estava preparada para ouvi-la. Esse é um fato, né? Então dizia uma teoria da cabeça, mas na prática não tinha consistência para suportar uma desmistificação do outro, né, do marido. Muito bem, então eu vou trazer para vocês aqui um pouco mais do olhar da ciência nessa questão. Eu já estou falando um pouco, mas vou centralizar mais nessa visão, porque o que eu estava dizendo antes tinha um pouco mais com o olhar da arte, né? Então, essa é uma máxima da ciência que é importante que as pessoas levem em conta. O que dá qualidade ao objeto observado é o olhar do observador, né? Então, por exemplo, assim, eu estou só ou eu me sinto só, né? Então, ou o mundo não me compreende. Na verdade, na maioria das vezes, o olhar do observador é que interpreta isso, que as pessoas à sua volta estão fazendo tudo para compreendê-la, estão se esforçando para ajudá-la, mas não conseguem acessá-la, porque essa pessoa está fechada dentro de si, não é? Por isso a vida é ruim, a vida é boa. É uma questão do olhar do observador. A vida é a vida para todos nós, né? Muitas pessoas que foram profundamente incompreendidas e injustiçadas nas suas vidas, reverteram e foram para frente, né? E recomeçaram e deram certo. Outras pessoas com problemas muito menores não suportaram. Então, tudo é questão de entender a importância do olhar do observador. Quando eu digo a natureza é bela, eu posso dizer é bela, porque a minha experiência de vida é essa, mas se eu morasse lá onde teve um tsunami, talvez eu não achasse a natureza bela, não é? Ou eu lembro quando teve uma sensação de uma falta d'água em São Paulo, alguns 5, 6 anos atrás, não é? E aí eu ligava o rádio e a pessoa falava assim, São Paulo com tempo bom, ensolarado. Eu falava, mas pelo amor de Deus, eu quero que chova, tempo bom para mim é chuva, não é? Então eu digo, tempo bom para quem? Quando? Aonde? Né? A pessoa que planta na sua lavoura, né, está precisando da chuva, e quando a vez que vem o tempo bom ensolarado, para ela é uma tortura. Então, é o olhar do observador. Aquele observador fala isso. E as pessoas de repente repetem, o tempo bom é sol, mas na verdade eu queria chuva, eu preciso da chuva. Fulano é bom, fulano é mau, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção. São tudo observações do observador. Muitas vezes as pessoas não recebem o que lhes é oferecido. Agora, de qualquer forma, não podemos cair naquela do ou, né? Bom, eu tentei, não deu, dane-se. Nós precisamos trabalhar nossa capacidade, nossa habilidade de acessar pessoas. Isso cabe ao médico, ao psicólogo, ao fonoaudiólogo, ao fisioterapeuta, a todo profissional de saúde e educação. Nós precisamos aumentar a nossa habilidade. Esse é muito importante, né? Mas, de qualquer forma, não podemos nos responsabilizar por aquilo que não podemos alcançar. Ou seja, todos nós temos capacidades, mas não podemos fazer pelo outro o que o outro não faz por ele. A neurociência, isso é outra coisa fundamental também, que a neurociência mostra que mais de 90% das nossas ações decorrem muito mais do universo interno do que do universo externo. Ou seja, mesmo quando eu estou conversando com pessoas, muitas vezes eu estou conversando comigo mesmo através do outro, né? Então, assim, se o mundo é ruim, se a vida não vale a pena, etc., é muito mais do meu universo interno do que no universo externo. Às vezes eu vejo no meu consultório, né, uma mulher bonita, interessante, inteligente, que fala, eu não consigo achar um relacionamento que dê certo, não sei o quê. E ela fala, será que é por causa que eu estou 2 quilos a mais, o meu cabelo é liso, sei lá o quê. E na verdade não é por isso, porque eu conheço outras pessoas que não são tão belas, nem tão inteligentes, não tão providas de coisa, que têm relacionamentos interessantes e bonitos, né? Tem alguma coisa no universo interno dela que ela não está vendo. Pode ser que ela seja arrogante, seja prepotente, seja confusa. Tem outros aspectos que podem estar determinando aquele sofrimento na pessoa. Então nós vamos ver daqui a pouquinho o que interfere muito na solidão, o que gera solidão nas pessoas, alguns comportamentos.
Outra coisa fundamental, já disse no começo, que o conhecimento depende da diferença. É fundamental que a gente saiba lidar com a diferença, né? As diferenças nos protegem. Um tema que eu tenho pesquisado bastante é sobre a relação de pessoas. Eu tenho me preocupado em pesquisar sobre a descoberta do outro, né? O outro, ao longo do tempo, era inimigo quando o ser humano descobriu a primeira vez. Gerava medo, etc. Depois, o outro foi gerando medo pela censura, pelo julgamento. E mais recentemente, nós estamos descobrindo o outro na empatia, que é a grande descoberta do outro. O outro não é melhor nem pior que eu, né? O outro pode ser complementar a mim, mas é diferente. A diferença não faz superioridade nem inferioridade, faz diferença. Eu travei aqui. Aí nós vemos o samba falando da ilusão, né? A ilusão, o que causa desilusão? É a ilusão. Se a pessoa não tem ilusão, não se desilude. Mas o fato é que nós não vivemos sem ilusões, né? Você vê que o mal e o bem estão sempre nas mesmas coisas, né? Então, eu preciso de ilusões. O que me mantém vivo, muitas vezes, são ilusões. A ilusão que o futuro tem algo melhor para mim, a ilusão de que eu possa conquistar coisas que eu sonho, que eu desejo, né? Nós precisamos de ilusões, né? E muitas vezes ilusões coletivas de uma sociedade fazem ela se mobilizar e crescer, se desenvolver. Mas ao mesmo tempo existem ilusões que vão gerar desilusão. E a questão nossa é separar o que é uma ilusão que me constrói, ou o que é uma ilusão que me destrói. Uma pessoa apaixonada, você conhece uma mulher interessante, de repente está sozinha, encontra um cara que todo mundo vê que é uma encrenca, dizem para ela que ele é uma encrenca, mas ela criou uma ilusão, não, eu vou conseguir transformá-lo depois que eu ficar com ele. Fatalmente vai se desiludir, né? Porque na maioria das vezes não consegue transformá-lo, né? Mas ela criou uma ilusão e a gente precisa ter habilidade para lidar com isso, né? Então, e a decepção ou desilusão também é esperar do outro o que o outro não tem para dar, ou não pode dar, ou não quer nos dar. Então a solidão tem muito a ver com isso. A pessoa espera dos outros coisas que os outros não têm para dar, não pode dar, ou não querem dar porque não tem que dar, né? Decepção quando se promete e não cumpre, isso já falei. Mas então, voltando à questão esperar do outro o que o outro não tem para dar, não pode dar, não quer dar, existem pessoas, geralmente são pessoas irritadas, muito críticas, que estão sempre se queixando, têm mau humor, são agressivas, porque elas esperam que os outros ela acredita que os outros têm a obrigação de adivinhar suas necessidades e suprir suas necessidades. Geralmente filhos superprotegidos, que os pais se antecipavam às suas necessidades, não deixavam lidar com frustração e achavam que eles eram credores do mundo. E essas pessoas, então, esperam dos outros com frequência coisas que os outros não têm que dar e vão se decepcionar com frequência, né? E a gente tem que saber abordar essas pessoas e mostrar para ela que enquanto ela esperar do outro que o outro não tem a obrigação de dar, ela vai se frustrar fatalmente. E outra coisa importante também, que o imaginário é maior que a realidade para todos nós. E nós temos a capacidade de transformar o imaginário em realidade. Então, se eu imagino que o mundo é ruim, eu vou criar um mundo ruim para mim. Se eu imagino que as pessoas não gostam de mim, eu vou criar isso com frequência. Porque estudo de psicologia mostra que há uma tendência das pessoas em reeditarem na sua vida adulta o universo que viveram na infância. Então, se eu vivi um ambiente que me era hostil na infância,
eu inconscientemente vou procurar na minha vida um ambiente hostil, e se ele não for hostil, eu inconscientemente o crio. Quando eu falo isso, muitas pessoas se incomodam. Por quê? Porque elas falam, mas eu não crio, eu sou vítima do mundo mesmo. Olha, você pode até ter sido vítima em um dado momento, é fato. Muitas pessoas foram vitimizadas de relações ruins, de incompreensão e injustiça, é verdade. Mas a partir de um dado momento, a pessoa tem discernimento, cultura, informação, experiência para mudar isso. Mas não muda, porque inconscientemente ela quer reeditar na vida adulta o universo que viveu na infância. Inconscientemente ela quer provar uma teoria criada na sua infância. E prova, porque consegue transformar a realidade, o imaginário em realidade, né? De qualquer forma, o universo que imaginamos é muito maior que aquele que podemos pegar. Por isso que o imaginário é muito maior, né? Eu não conheço o mundo todo, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu morava no interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, eu via o Dorival Caymmi na Rádio Nacional cantando da Bahia. Eu amava a Bahia sem conhecer a Bahia. Eu via o Braguinha ou alguém cantando Copacabana, a Princesinha do Mar. Eu adorava Copacabana sem conhecer Copacabana, não é? Eu gostava de Recife cercado de pontes, por causa do Dorival Caymmi cantando Dora, Rainha do Frevo e do Maracatu. E eu realmente não conhecia Recife, mas adorava Recife. Eu adorava aquilo porque as pessoas que me mostravam, pela música, pela arte, me faziam até agradar, né? Me faziam, de alguma forma, trazer um afeto por aquilo. Então, eu imaginava coisas, né? E eu não podia pegar, não conhecia aquilo, mas... Então, o universo imaginário é assim, a gente imagina coisas dos lugares mais diversos, né? Então, outra coisa que nós vamos entender, nós não precisamos chegar a lugar nenhum. Não precisamos ter grandes pretensões na vida se nós não estivermos fugindo de nós mesmos, daquilo que nós julgamos em nós mesmos e projetamos no universo externo. Eu acho que os outros não gostam de mim, possivelmente porque eu não goste deles, ou porque eu tema eles, eu transformo em realidade o que se passa dentro de mim. Então, essa questão é importante, né? Nós fugimos dos nossos próprios julgamentos e acreditamos que os outros aqui nos julgam. E com isso nós deixamos de nos deixar conhecer, e o que a gente aprende na nossa vida é quando a gente conhece as pessoas, mesmo uma pessoa mais problemática, quando conhecido os seus motivos, suas razões, a gente passa a gostar delas. As pessoas desenvolvem afeto por elas, né? Então, na essência, o principal problema da solidão é a falta de autoaceitação. Aliás, a maioria dos problemas que nós convivemos é pela falta de autoaceitação. Se as pessoas se aceitam, elas passam a viver seus sentimentos e suas verdades, e vão encontrar relações que as complementam de forma verdadeira. Então, o principal problema está ligado à falta de autoaceitação. Fiquem atentos a isso. Aí a pessoa projeta, cria qualidades no universo externo, e assim todas as coisas que eu venho dizendo aqui se superpõem a essa sensação mais importante, né? Então, isso eu já falei, né? Já falei sobre isso também, né? Vou mostrar para vocês aqui, isso eu já acabei dizendo há pouco tempo, né? São coisas que eu já me adiantei na fala aqui anterior, né? Então, existem pessoas que se sentem incompreendidas, que por mais que recebam, nunca é o bastante. Demonstram carência a toda hora, né? Filhos criados como credores são assim. E filhos criados como devedores são pessoas que se sentem com vergonha do que não devem ter e podem ser até realmente injustiçados e incompreendidos, mas lidam de forma diferente com a questão. O filho criado como credor, ele espera que o mundo adivinhe suas necessidades e supra. Então essas pessoas se sentem sozinhas porque nunca o que recebem é o bastante, sempre falta. E chega uma hora que as pessoas se cansam e não vão mais continuar buscando ajudá-las, né? Então esse é um aspecto muito importante, e geralmente filhos de superproteção.
pais que se adivinham, que adivinham a necessidade, não deixa a pessoa passar frustração, coisa assim. Um aspecto importante é o paradoxo da arrogância, que eu falo também em muitas das minhas aulas, que é a depressão, a pessoa deprimida, a pessoa pessimista, ela tenta impor o seu pessimismo ao outro. Então, se você tenta convencer a pessoa que a vida vale a pena, ela vai te convencer que não. Por isso que não adianta a razão dessa hora. É um traço de personalidade que torna todos os transtornos mais difíceis. E tem pessoas que tentam impor o pessimismo de tal forma e falam assim, eu vou mostrar para você que comigo ninguém pode. E se mata, provando uma teoria construída na infância. Né? E as pessoas à sua volta tentam ajudar de todas as formas e não conseguem. Né? Bom, evidentemente existem as solidão que tem a ver com doenças mentais, transtornos mentais, né? Porque o que eu falei aqui, tudo pode ser de pessoas absolutamente normais, sem diagnóstico. E aqui nós temos os diagnósticos que tornam as coisas mais difíceis, tornam as coisas mais complicadas e mais arriscadas. Né? O depressão tenta interpretar tudo pior do que é, acumula mágoas, ressentimentos e não os identifica e procura se afastar das pessoas. Não se aceita e aí olha os desdobramentos mais graves. Né? Sente-se incompreendido e injustiçado, né? Entra numa escalada resistindo às soluções apresentadas e depois as pessoas acabam se afastando efetivamente, porque ela rejeita tudo que lhe é dado. Elas causam, então, no começo causam sentimentos positivos, depois causam raiva, rejeição, e ela fala, tá vendo, eu tenho razão, provei a minha teoria. Né? Existe traço de pessoas esquizoides. Esquizoides são pessoas que têm um tipo de temperamento, dificuldade de se abrir, de mostrar sentimentos, que obrigatoriamente não são esquizofrênicos. O esquizoide é um tipo de personalidade. Mas tem os psicóticos esquizofrênicos que tendem também a se isolar, a se sentir perseguidos e se isolam. E, infelizmente, esses casos são aqueles suicídios mais chocantes, que muitas vezes são silenciosos. Né? A gente não percebe, elas não revelam, mas se a gente olhar que a pessoa não se abre, é sempre silenciosa, foge do contato, é uma coisa para a gente se preocupar. Até porque é o seguinte, né? Se eu me aceito, mesmo eu aceito meus defeitos, digamos assim, eu me mostro. Quando eu não me mostro, é porque eu não me aceito. É porque eu acho que eu tenho coisas ruins dentro de mim. E nem sempre essas coisas ruins são verdadeiras. Não é? Ou nem sempre essas coisas ruins são insolúveis. Então nós precisamos estimular que as pessoas se mostrem, se deixem conhecer, demonstrando aceitação a elas. Os autorreferentes são pessoas que não chegam a ter grandes problemas, mas assim, o que é um autorreferente? Eu estou dizendo aqui que eu fiz uma pergunta agora há pouco, que eu vou responder daqui a um minuto, e alguma pessoa achou que eu estava mal intencionado, né? Porque eu interpreto tudo como se as pessoas estivessem me julgando. Não chega a ser uma paranoia. Né? São pessoas que acham que tudo se refere a elas, contra elas, e sofrem com isso. Né? Então elas tendem a se afastar, mas são pessoas mais fáceis de abordar. Né? A gente pode abordar com mais facilidade. Outros aspectos importantes são fobia social e demais fobias. Pessoas que são fóbicas de sociedade, têm medo de se mostrar em público, medo de falar e de se expor. Outras pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo, que gera um isolamento muito grande, mania de limpeza, discriminar pessoas e começa a se afastar, né? E criam defesas que vão gerando mais sofrimento do que, na verdade, estaria acontecendo. Né? E é interessante falar do transtorno de pânico, né? Muito interessante isso. Pessoas de trânsito que têm pânico porque são arrimos de família, ou mulheres que estão subindo na vida e começam a olhar que seus parceiros, sua família, seus pares, não as acompanham em seus passos. Então dá uma sensação de solidão, de estarem só e entram em pânico. O que, na verdade, o pânico acaba sendo positivo, uma defesa, porque com isso ela vai se tratar, vai buscar ajuda, que o pânico gera tratamento, a depressão não gera. A pessoa foge do tratamento, dificulta, mas o pânico gera tratamento mais facilmente. Mas a pessoa, é comum isso, pessoal. A mulher está subindo na vida, o homem sobe na vida e começa a ver os seus pares ficando para trás,
e fala, estou só. Né? Porque ele fala, os problemas que eu tenho, os meus pares não são capazes de me dar soluções. Né? Isso eu já falei das crianças que percebem precocemente o que não seria bom perceber, né? E outros traços importantes de personalidade, né? Ambição, vaidade, arrogância, prepotências hiperdimensionadas e não percebidas ou não aceitas. As pessoas têm esses traços que todos nós temos. Todos nós temos inveja, todos nós temos raiva, medo, ambição, vaidade. Isso não é obrigatoriamente negativo. Negativo é a forma como nós lidamos com isso, né? Orgulho, sentimentos recalcados, tudo isso leva as pessoas muitas vezes a buscar o isolamento. E é como eu digo, o isolamento muitas vezes é péssimo conselheiro, a solidão é péssimo conselheiro. A timidez, geralmente a pessoa tímida é ambiciosa, ela gostaria de calar a boca do mundo com uma fala e, consequentemente, se defende de si mesmo com a timidez, né? É muito importante isso aqui são tudo coisas que estão na sombra da personalidade da pessoa. Temos que aprender a olhar para isso e é muito importante não sermos críticos, né? Porque essas coisas que estão na sombra das pessoas não são obrigatoriamente piores do que as coisas que eu tenho na minha sombra. A diferença é que eu aceito a sombra que eu tenho e o que eu tenho na minha sombra e aquela pessoa por alguma razão não aceita. Muitas vezes os meus problemas podem ser piores que o dela, não é? Mas a questão está na aceitação. Perfeccionistas, controladores, ou pessoas que convivem com perfeccionistas e controladores. O perfeccionista, ele é sempre insatisfeito, né? Ou ele não começa a fazer as coisas porque não vai dar certo e fracassa, ou ele faz e dá certo e sempre acha que está faltando, né? Então, ou pessoas que convivem com perfeccionistas também se sentem muitas vezes imprestáveis, porque estão longe da perfeição. Falta de autoaceitação, como eu falei, né? Românticos, muitas vezes os românticos, o pensamento romântico. Achei a pessoa da minha vida. Os românticos se apaixonavam, na verdade, por si mesmo projetado no outro, geralmente um outro de personalidade fraca, que ele podia mudar ou transformar. E quando perde o objeto do seu romance, muitas vezes eles se destruíam no pensamento romântico, mas que persiste até hoje nas pessoas. Na verdade, o pensamento romântico não é um amor pelo outro, é um amor por si projetado no outro. E muitas vezes isso dá uma frustração grande, uma perda, e nós vemos alguns casos de pessoas que se destroem quando perdem uma relação, um amor. Até porque elas acreditam que não tem mais outras alternativas no futuro. Quem acredita em outras alternativas, outras possibilidades, quando perde um relacionamento, um sentimento, sofre. Sofre, chora, compartilha, encontra outra pessoa, muitas vezes sofre por uma, por duas, por três, por quatro ao longo da sua vida, né, e se resolve. Né? E os narcisistas, pessoas que acham que o mundo gira em torno deles, também são pessoas que com alto risco de suicídio, porque a admiração é um viciante como cocaína. E as pessoas, às vezes, para serem admiradas, fazem qualquer coisa, inclusive correr riscos perigosos na vida. Então, os narcisistas, muitas vezes, gostam de suicídios honrosos, suicídios que chamem atenção, etc. Né? E muitas vezes chama atenção com uma coisa pequena, mas pode errar e pode dar um problema sério. São questões também que mostram a solidão das pessoas. É que os narcisistas é assim, só me interessa aquilo que parece ou é igual a mim. Está no tempo já, né? Então, muito bem, vou chegando ao fim aqui. Então, assim, vítimas de agressões silenciosas. O que é isso? Pessoas que não se sentem ouvidas, ou com famílias que têm dificuldade de ouvir. A pessoa mostra um sentimento, os pais mostram uma racionalidade, não conversam na mesma frequência, né? Falhas do pertencimento e reconhecimento. Então, a pessoa não se sente percebida, não se sente reconhecida, são necessidades essenciais da vida das pessoas. Falta de escuta, pais tarefeiros. Já falei na outra aula aqui sobre os pais tarefeiros, que leva tudo como tarefa, e então pega
não demonstra prazer no convívio com a criança, só responsabilidade, só tarefa. É preciso que a criança sinta que ela é capaz de gerar alegria, que ela é capaz de gerar felicidade. Isso dá sentido à vida, né? Falta de propósito, as pessoas percebem que perderam o propósito, isso desmotiva a vida também. E o mimetismo, que é um fenômeno que pouco estudado ainda, mas que é interessante entender. As pessoas tendem a mimetizar. Por exemplo, houve lá uma morte de um famoso roqueiro, algumas pessoas mimetizam isso, copiam o modelo, né? Então, é muito importante entender que a sociedade tem uma forte tendência ao mimetismo. Isso é uma coisa que eu pretendo falar mais a fundo no futuro, porque é um tema que merece bastante reflexão. E desacreditar no futuro, ninho vazio, pais, mães que perdem os seus filhos, que vão para longe, que se casam, mudam, etc. Excesso nos idosos, excesso de televisão com notícias repetitivas, mostrando um universo muito ruim, né? Aqueles programas de violência todo dia igual, o idoso, o aposentado, que fica em casa só vê aquela realidade e não lhe é mostrado toda a realidade. Isso é importante, porque quem mostra fala, não, estou mostrando a realidade do dia a dia. Não, aquela é a realidade que ele mostra. Existe um monte de outras realidades, de milhares de pessoas que saem às ruas, que trabalham, que não acontece nada de errado com elas, milhares de pessoas que passam por risco de acidente e não acontece ou sobrevivem, milhares de pessoas que passam por riscos diversos e sobrevivem, também é da realidade que essas pessoas não mostram, né? E ascensão hierárquica, mas um fato importante. Às vezes a pessoa sobe na vida, vira um chefe, um cardeal, um líder, e aí ele entra numa solidão hierárquica. E muitas vezes uma pessoa desse papel só sai de uma forma, morto. Okay? Mas é uma questão que gera solidão, e muitas vezes essas pessoas vão ter apegos religiosos, apegos importantes que podem ajudar a preservar a sua sobrevivência, né? Sinais. Sim. Olha, nós temos aqui assim, muitos elogios à sua fala. O pessoal gostou muito, o número de pessoas assistindo aumentou demais, né? E nós temos aqui algumas questões que a hora que o senhor achar por bem, a gente... Mais um minuto eu encerro aqui e vou dar a resposta àquela pergunta que eu fiz, né? Agora, temos muitas contribuições então, aqui. Naquela pergunta eu vou fazer a segunda pergunta agora. Vocês conhecem Caim e Abel? Aí vão responder e depois vão entender quem é Sete. Porque quando eu perguntei, as pessoas não sabem. Agora é que eu digo, Caim e Abel todo mundo conhece, porque um matou o irmão, o outro morreu morto pelo irmão. Agora o Sete, que era o irmão que fez tudo direito, ninguém lembra dele. Isso que eu quis dizer, que a história é feita pelo cidadão comum. O que está com o nome no livro, o Sete também está no livro, 2 páginas depois, mas de qualquer forma as pessoas não lembram só desses outros 2. Então eu digo, e quem fez a história verdadeira, se você acredita na visão bíblica, que eu acho que quem acredita ou não, mas é uma visão importante da história, né, vai entender que quem fez a verdadeira história foi Sete e seus descendentes, de quem veio Noé, de quem veio Cristo, e filhos de Abel não consta que existe. Filhos de Caim fica em dúvida, mas se existiram, morreram no dilúvio. Portanto, não fizeram a história. Quem fez a história foi o Sete e seus descendentes. Pensem sobre isso aí que eu vou acabar a minha fala aqui, que eu estou atrasado 1 minutinho só. Então, sinais sugestivos de risco, pessoal. Isolamento, supernormalidade, como eu já falei no começo, sites e leituras que as pessoas procuram reforçando suas questões, fica muito atento a essas questões dos pais, hábitos, fumo, cigarro, etc. Né? Embora o cigarro, pessoal, eu sou antitabagista, mas eu tenho 2 pessoas que, um homem que estava na varanda pensando em se jogar e falou assim, sabe, antes de vir jogar eu vou fumar um cigarrinho. E fumou o cigarrinho e está vivo até hoje, faz 2 anos. Me deu a chance de tratá-lo, né? Ainda fuma, mas o cigarro salvou a vida dele.
E uma mulher, na mesma circunstância, algo parecido, com a mesma coisa. Acho que eu vou fumar um cigarrinho antes. E sobreviveu com o cigarrinho. Então, às vezes, saúde demais faz mal. É uma questão para se pensar, né? Se você estiver pensando em fazer uma grande bobagem, fume um cigarrinho. Okay? Não defendo o cigarro, sou antitabagista, mas nessa hora, contexto, nos faz acreditar que o cigarrinho é pior que o asfalto, que a cabeça no asfalto, né? Racionalizações convincentes dos intelectuais que eu falei e responsabilizar o outro ou o mundo também, que eu já falei sobre isso, né? Outro traço importante que a gente vê é reponsă côté. Você pergunta uma coisa à pessoa, a pessoa não responde exatamente o que você perguntou. Isso é um sintoma de abandono na infância. Você vai fazer isso, ver muito comum em criança que foi criada em abrigos, etc. Você pergunta algo, ela não responde a pergunta, responde ao lado. Uma coisa, isso é muito comum em pessoas extremamente solitárias mesmo e incompreendidas. E muitas vezes é um sintoma de estado quase psicótico também. Isso é muito importante. Fique atento a esse tipo de resposta que as pessoas dão, né? Imunidade diminuída, doenças aceitas, alimentação adequada, cigarro, álcool, excesso, paixões platônicas, coisas que eu já falei de alguma forma aqui no passado, né? O fato é que, em síntese aqui, ó, crianças privadas de contato humano tendem a desenvolver sintomas de doenças mais graves, né? Mais de 150 estudos publicados ao longo da história mostram que o isolamento, a relação pessoal fraca, aumenta problemas de saúde, etc., né? Eu peguei o lugar errado aqui. Muito bem, pessoal, eu vou parando por aqui, porque eu já invadi o horário. E deixo aqui meus contatos, quem quiser fazer contato, então, por essas vias. E vamos passar para responder as perguntas. Então, Silene, desculpa o tempo aí, vamos lá. Sim, doutor, nós temos várias pessoas foram ao encontro da resposta, né, de que Sete é personagem bíblico, terceiro filho de Adão e Eva e tudo mais. Temos a professora Maria, né, dizendo que é terceiro irmão de Caim e Abel. Quer dizer, tem um grande número de professores aí que sabe, sim, a história. Eu confesso que eu não sabia, aprendi hoje, né? Então, mas muita gente não sabe, é interessante, eu faço essa pergunta, só quem realmente estuda a Bíblia a fundo sabe. Mas se eu falasse de Caim e Abel primeiro, todo mundo saberia quem é o Sete. Ah, sim, com Porque certeza. Sabe... Temos a professora Maria das Graças, ela contribui aqui dizendo que Sete é um deus maléfico do Antigo Egito também, é uma outra... eu não conheço esse Sete, deus maléfico. Então, me ativou a curiosidade aqui. Como? A professora Bárbara, ela faz uma fala que é a seguinte: quem ajuda os outros, concordo sim, que acaba ajudando a si mesmo, né? Uma complementação da sua fala lá do princípio. Né? E a professora Priscila, ela diz, quem não tem importância para ninguém está realmente só, se sente só, né? A professora Isabel, ela diz que o conjunto de sentimentos que em momentos de pandemia aumentaram, provocando Está difícil compreender. Todo, né? Na vida profissional, pessoal, interrelacional, no aspecto psicológico, né? Ela chama atenção para essa questão. Temos aqui a professora Ana Luísa, ela diz que a gente realmente precisa de psicólogos na escola, né, porque todos precisam ser amparados aí de uma forma ou de outra. A professora Isabel Cristina diz que nesse momento, né, nós temos uma contribuição no atendimento remoto por conta da pandemia, mas futuramente o atendimento nas escolas fará toda a diferença, né? E várias pessoas ressaltando a importância da sua fala. A professora Joyce diz que é incrível essa palestra, a professora Ana Paula chama a sua fala de show, né? A professora Cristina diz que está amando a palestra, né? Essa sua comunicação, essa sua fala. A professora Isabel diz, quando tratamos de sentimento, nem todos estão abertos por compartilhar, né? Por isso que estamos atentos aos comportamentos dos alunos, porque esse comportamento pode nos dar indícios de alguns
temas para tentar auxiliá-los no encaminhamento que fizerem necessários. Ela retoma um pouco a sua fala, né, da importância de uma observação sensível e atenta, né? A professora Renata, ela disse que ela tem usado as aulas do projeto de vida para alavancar, subentende-se aqui na mensagem dela, um pouco desse trabalho do olhar atento, né, ao aluno. O projeto de vida é como se fosse uma disciplina, doutor, que a gente tem, né, nas escolas, em que os alunos são estimulados a pensar o que eles querem para o futuro, não só do ponto de vista profissional, né? Interessante. Vamos ver aqui mais. A professora Solange, veja como o senhor pode abordar a questão. Ela diz assim: fiquei viúva e não consigo me recuperar. O senhor gostaria de comentar? Repete, por favor. Fiquei viúva e não consigo me recuperar. O senhor pode fazer algum comentário? Eu posso fazer um comentário, sim. Na verdade, é uma perda importante e a pessoa está triste, ficou triste, né? Efetivamente, o melhor remédio para melhorar a tristeza é compartilhar essa dor com pessoas. E a tristeza compartilhada pode gerar novos afetos, mas efetivamente não substitui, não traz aquilo que foi, né? Então eu digo, a tristeza é um sentimento que, se compartilhado, ele deixa de gerar complicações e desdobramentos piores, porque muitas vezes a pessoa, quando está triste com uma perda importante, ela acha que não tem mais nada a perder. E aí passa a perder mais ou joga fora relações, né? Se ficar deprimida, triste, não compartilha, isso pode ser muito ruim. Então, já houve uma perda, a perda é muito importante, há uma tristeza. Acredito que recuperar é uma palavra difícil de a gente acreditar que vai recuperar, mas pode-se sofrer menos compartilhando. E é claro, tem que entender, por exemplo, que tipo de perda foi isso? Foi um acidente, foi precoce, foi algo... porque surgem outros sentimentos aí, né? Sentimentos de revolta muitas vezes, né? Sentimentos, às vezes, a pessoa, se ela é religiosa, sofre porque quando há uma perda, digamos assim, injusta, porque é precoce, ou porque não é merecida, ou porque acontece algum fato injusto, a pessoa tende a duvidar até de Deus, tende até muitas vezes achar que Deus não foi justo, e ela fica num conflito que vai sofrer mais ainda. Então é importante entender que esses sentimentos fazem parte da situação. E eu digo, compartilhe a sua tristeza, chore a sua tristeza com pessoas queridas, que a dor será menor. Mas, inevitavelmente, a recuperação, falar esqueça, é muito fácil de falar, né? Para quem não passou pela dor, pela perda. Mas é preciso encontrar pessoas que a compreendam no seu sentimento, né? Doutor, a professora Leonina, ela pergunta o seguinte, na verdade: doutor, o que precisa ser feito para que a pessoa não se importe com o que os outros pensam de si? É a professora Nina de Mogi das Cruzes. Bom, dela mesmo, né? É o seguinte, olha, primeira coisa é o seguinte, essa coisa de dizer eu não ligo nada porque pensam de mim, não é verdade. Por mais que a pessoa diga que não pensa, ela pensa e precisa pensar. Okay? O problema é se submeter àquilo, superadaptação que eu falei, aquilo que eu acho que estão pensando de mim. Mas de qualquer forma, para o temor ao que pensam de si ser um temor equilibrado, né, que não cause transtorno à sua vida, não se prejudique, passa pela sua autoaceitação. Eu temo que os outros pensem de mim naquilo que eu penso de ruim de mim, porque naquilo que eu aceito em mim, a opinião do outro não faz a mínima diferença. Então, é preciso trabalhar com a autoaceitação
Porque se eu não me aceito, eu temo o julgamento dos outros. Naquilo que eu não me aceito, eu temo o julgamento dos outros. Naquilo que eu me aprovo, o julgamento dos outros não faz importância. Lembra que eu falei da neurociência, que mais de 90% das nossas ações dependem do nosso universo interno mais do que externo. Eu me lembro de pessoas que usam muito a palavra ridículo. Eu lembro quando eu era jovem, eu ia num baile e queria dançar, tinha vergonha, ficava em volta achando ridículo os caras que dançavam. Né? O cara dançava bem ou mal, mas dançava. Eu ficava aqui julgando e não dançando. Até que o dia que eu criei coragem, eu vou dançar, mal ou bem eu estou dançando. Né? E enfrentei o medo do ridículo. Ou seja, ridículo é a gente ficar julgando os outros, ridicularizando. Faça. Faça. Né? E se aceite. Pronto, é simples. Ok, doutor. Nós temos outras questões aqui, mas com o tempo que nos resta, eu acho que eu vou colocar essa nossa última e as demais posso encaminhar aí para o senhor e a gente achar um meio de dar devolutivo para as pessoas. Pode Mas eu acho que a gente poderia agora pensar nessa questão, que eu achei bastante interessante também, que é a seguinte. O senhor proferiu uma frase durante a sua comunicação, que foi a importância de olhar além da razão, né? E temos aqui a seguinte pergunta: esse olhar para além da razão é uma capacidade que pode ser ensinada e aprendida? Ou será uma sensibilidade peculiar de algumas pessoas? Eu acho que ela é uma característica natural do ser humano. Ela é desaprendida pelo processo de educação. Ah, interessante. Tá certo? Então ela não é que ela seja ensinada, mas ela pode ser desenvolvida novamente. Como isso? Aprendendo a fazer perguntas, fazendo perguntas, ouvindo as respostas e pensando sobre as perguntas e respostas feitas. Isso dá a outra pessoa a possibilidade, à criança, de desenvolver essa habilidade. Isso é muito importante, quer dizer, existem coisas que são do instinto animal nosso, o sentimento, as percepções, só que a nossa educação cerceou muito das nossas percepções como se fosse proibido perceber. Então precisamos estimular as pessoas a voltarem a desenvolver aquilo que elas têm o potencial de ter. Ok, doutor. O senhor poderia colocar novamente o slide com os contatos? E aí as pessoas que estão interessadas poderiam dar um print na tela aí para conseguir esse contato posterior. Pode ser, doutor? Pode ser pelo Instagram, pode ser por todas as vias que estão aí. Né? Ah, ok, já está na tela então. Ah, doutor, muito obrigada. E olha, nós temos aqui muitos e muitos agradecimentos no nosso chat. Quero agradecer também ao Bruno, que é nosso colega formador da IFAP, que ficou esse tempo todo lá colhendo as informações no chat para nós. É uma pessoa que fica aí oculta nos bastidores, mas todo o nosso pessoal que fica aí nessa função é de extrema importância para nós, para o pessoal da produção toda, né? Então, eu torno a agradecer sua presença, torno a convidar as pessoas que estão aqui conectadas nesse canal para que divulguem, né? Divulguem principalmente para os funcionários da escola, os profissionais todos, convidem as pessoas para sexta-feira, nesse horário, estarem aqui, que a programação toda de setembro vai nesse sentido, né, de prevenção ao suicídio e trabalhar essa coisa do Setembro Amarelo, né, que é de suma importância. A gente viu nas palavras do Dr. Wimmer quantas situações com as quais a gente se identifica, né, identifica pessoas que estão próximas e que a gente precisa de orientação para enxergar melhor, para trabalhar. Então, torno a agradecer, doutor, vou passar a palavra para as suas despedidas. E, gente, fiquem atentos aí e voltem na sexta-feira que a gente tem mais gente interessantíssima para nos ajudar a entender um pouco essas situações aí que são importantes e decisivas para a nossa vida e vida de muita gente que está à nossa volta, ok? Muito obrigada e, professor Wimmer, tem a palavra para as suas despedidas. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom sempre ter essa questão que a gente pode estar ajudando pessoas.
Agradeço a vocês que ouviram, que mandaram mensagens, dizendo que eu estou à disposição pelos meus canais de comunicação para responder as questões. E agradeço a oportunidade e espero poder outras vezes contribuir com esse trabalho também. Obrigado. Obrigado, Silene. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.